Quem nunca tomou uma dipirona? Quem nunca tomou um paracetamol? Você está ali naquele dia ardendo de febre, né? Todo doído, moleza, quer ficar na cama 24 horas, mas toma aquelas gotinhas e parece uma mágica. Depois de alguns minutos você está até com mais disposição, consegue comer alguma coisa, consegue se levantar, consegue às vezes até trabalhar, né? Naqueles dias de febre alta, de dor no corpo, dengue, covid, essas medicações ajudam bastante, né? É bem verdade que muitas vezes elas melhoram muito o nosso ânimo, fazem a gente viver um pouco durante a doença, mas você sabia que esse tipo de remédio também pode ser um sério problema a longo prazo? Pois é, se você não sabe, começa logo descendo aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo para todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente para aquelas mães que vivem preocupadas com doença de criança, tá bom? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, primeira coisa, você tem que entender qual é a diferença entre infecção, infestação e inflamação. As pessoas confundem muito isso. A infecção sempre tem um bicho envolvido. Estou falando assim de uma forma mais simples para você entender. Sempre tem um patógeno, sempre tem uma bactéria, um vírus, tá bom? É um problema intracelular, ou seja, esses bichos atacam dentro da célula. A infestação é quando esse bicho é maior do que a célula. Ele não entra na célula porque ele é maior, como por exemplo os vermes, os ascaris. São maiores, então você está infestado de ascaris, você está infestado de piolho, né? Você não, mas alguém, né? E inflamação? Inflamação não precisa necessariamente ter um germe. Inflamação, ela tem produção de calor, produção de vermelhidão, de dor, né? Às vezes uma tumoração. Então, produz substâncias inflamatórias. Então, a infecção, muitas vezes ela gera uma inflamação. Mas nem toda inflamação é infecção, porque pode ser que você tenha uma inflamação sem ter bicho envolvido. Como, por exemplo, no lúpus. No lúpus você tem uma inflamação, na tireoidite de Hashimoto você tem uma inflamação, numa pancada você tem inflamação. E a inflamação ela pode ser aguda e crônica. Aguda é aquela inflamação vermelha, aquele calor quente, dor, como por exemplo uma inflamação de um dente, como a inflamação de uma pancada, de um corte. A inflamação crônica muitas vezes ela é silenciosa, tá bom? Mas nas defesas do nosso corpo, o que é que acontece? Você precisa entender tudo isso. Quando a gente tem um germe entrando no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de antígeno. Não é obrigado a ser um germe não, pode ser uma toxina. E aí nós temos os anticorpos. Os anticorpos são as nossas defesas. Só que o anticorpo, são as nossas células de defesa, eles não sujam as mãos de sangue. Como assim, Daiane? O anticorpo, ele facilita uma coisa chamada fagocitose. O que é fagocitose? Facilita com que alguma célula coma aquele corpo estranho, né? É como se eles dessem, os anticorpos fossem o Judas. Lembra de Judas da Bíblia? Judas chega, beija Jesus, mas quem mata Jesus são os homens lá, os fariseus, né? Aqueles cabas armados lá em cima daquela montanha das oliveiras, né? No Morro das Oliveiras. Os homens de Herodes. Paz, eu tô bem de Bíblia, viu? Aí, ó, Judas dá o beijo, mas sai de perto, e os outros que fazem o serviço sujo, né? E quem faz o serviço sujo são os macrófagos e outras células, né? E os macrófagos, nós temos o macrófago tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o guerreiro, é o que prende, é o que mata. E o tipo 2 é o que depois vem fazer as pazes, é aquela da turma do deixa disso, tá bom? Por quê? Porque se você tiver uma inflamação, uma infecção, e o teu sistema imunológico ficar todo o tempo atacando, ele vai terminar atacando teu corpo, teu próprio corpo. Então tem que vir o macrófago 2, que é o pacificador. Gente, tá bom, vamos agora cada um para suas casas, tá bom? Então, quando a inflamação está para acabar, chega o macrófago 2, que é da turma do deixa disso. Se, caso isso não ocorrer, você vai ter uma coisa chamada inflamação crônica. Você vai ficar inflamado por muito tempo, que é o que muita gente passa. Inflama, por isso que eu quero chegar no miolo desse vídeo. A inflamação aguda, ela não deve ser parada a princípio, não deve ser coibida, né? Do mesmo jeito que a febre não deve ser parada.
A febre, ela é necessária para o teu corpo se curar. A febre é um sinal de que você está trabalhando contra a infecção, contra a inflamação. Aí você chega, toma dipirona, você esfriou o teu corpo do processo. Quem toma remédio para febre constantemente, né? Quem não deixa, não se permite ter febre, né? Vai ficar adoecendo cronicamente. Então a febre é importante acontecer, né? Você está atrapalhando o processo de autocura do seu organismo. Eu particularmente não tomo remédio para febre é muito raro tomar. Claro, vai chegar um momento em que você está muito lascado, acabado, com muita dor, você tem que usar. Mas pergunte para você mesmo, essa febrezinha é suportável? Essa moleza é suportável? Se permita vivenciar aquele processo naquela hora, né? Eu, por exemplo, como eu não uso remédio para febre, quando eu gripo, que é muito raro, eu não passo mais de 1 dia, 2 dias gripado, né? Aí eu sei que você agora está querendo me perguntar. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Doutor Dayan, mas e a crise convulsiva da criança? Muitas mães, com medo da crise convulsiva, né, dão muita dipirona, não deixam nem a criança ter um pouquinho de febre. E o que acontece? A criança se cura, não se cura direito, e fica eternamente adoecendo no colégio. Então o que a mãe devia fazer era deixar o filho ter uma certa febre e usar cloreto de magnésio tópico, que tem uma ação antipirética, anti-inflamatória e anticonvulsivante, tá bom? Claro, vai chegar um ponto que nada resolve, você tem que dar o remédio para febre, mas não pode ser assim, teve febre, medica, não pode ser assim. Mas existe esse medo da febre. Existe uma coisa chamada midriatismo. Mitridatismo. Já ouviu falar em mitridatismo? É um termo muito difícil de usar. O mitridatismo é uma técnica onde pequenas doses de veneno tornam a pessoa imune ao mesmo. Isso era muito feito na antiguidade, pelos reis. Os reis eram muito assassinados por bebida com veneno, né? Você assiste isso nos Vikings, tem muito isso. Então, os reis começavam a tomar pequenas doses de veneno para poder começar a fazer o seu sistema imune reagir ao veneno quando eles tomassem uma dose mais elevada. E davam, inclusive, para os seus filhos. Mas o que acontece hoje? O pessoal de hoje quer ter imunidade, quer não adoecer, tomando iogurte da Xuxa, andando calçado todo o tempo. Menino não pode pegar poeira, não pode pegar lama, não pode sair na quintura. É a famosa geração condomínio, que não pode nem tirar a chinela que... Ai, mamãe, estou com meus pezinhos sujos. Então não pode ser assim. E a gente precisa entender que é importante você ter determinadas doses de venenos do mundo para a gente desenvolver a imunidade. Para entender imunologia, que é uma coisa realmente bem complexa, e eu tentei deixar o mais fácil possível nesse vídeo, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é acreditar em Deus. Porque tudo isso que eu estou falando é muito bonito para você achar que isso veio do acaso. Macrófago, tudo, pequenas células que organizam antígeno, anticorpo, imunoglobulinas. Gente, isso é muito bonito. É importante você entender que as doenças precisam ser tratadas. A primeira coisa é cuidar da imunidade. Quando você não cuida da imunidade, as doenças aparecem, se desenvolvem numa velocidade muito grande. Eu quero contar uma metáfora para vocês, por exemplo. Se eu estiver aqui numa montanha, né, e eu estiver com um pneu do meu carro, né, pneu do meu carro aqui em cima, e você a 1 metro de distância de mim lá embaixo, e eu soltar o pneu do meu carro, você segura. Se você fica mais embaixo, em 5 metros, e eu solto o mesmo pneu, você segura, mas já vai ter que fazer mais força. Se você ficar lá embaixo da montanha e eu jogar o pneu vai te esborrachar. Com a doença é a mesma coisa. Quanto mais cedo a gente começar a tratar, melhor. Quanto mais cedo a gente tomar algumas ações, inclusive antes da doença aparecer, melhor ainda. Para vocês terem uma ideia, no começo da Covid, a gente deu tempo para a doença piorar. O que é que os médicos diziam no começo da Covid? Quando você, inclusive com orientações do Ministério da Saúde, quando você tiver falta de ar, procure o sistema de saúde. É bem verdade que nós médicos não sabíamos de nada sobre a doença, mas muita gente se complicou por isso. Então não espere a sua doença piorar, né? Comece a tratar antes. Comece a tratar antes. Evite de tomar tanto remédio, principalmente a dipirona, porque sente uma febrezinha, porque senão tua doença aguda pode virar crônica.
É aquela dor no joelho que você tomou tanto anti-inflamatório que não desinflama mais nunca. Basta ficar frio que dói o joelho. Foi muita dipirona que você tomou. E eu quero te convidar para o nosso evento presencial para ajudar a tratar todas essas doenças. Link na descrição do vídeo. Valeu, gente!